Pessoal, na semana passada, na semana retrasada, né? Semana passada não teve. Semana retrasada nós falamos sobre a sequência das pragas. Amém? Então, só recapitulando, os israelitas ainda estão no Egito, e o Egito começou a sofrer com 10 pragas que o Senhor começou a mandar para mostrar o seu poder e fazer com que o povo do Egito se rendesse a ele, entendesse que existe um só Deus e que todos aqueles deuses que eles serviam não prestavam para nada. Então nós tivemos a sequência das pragas. A primeira foi a água transformar em sangue, a segunda foi a das rãs, a terceira dos piolhos, quarta das moscas, quinto a destruição dos rebanhos, a sexta os tumores e as úlceras que apareceram no povo, a sétima foi a chuva de granizo que teve, a oitava praga de gafanhotos e a nona praga das trevas, ok? Então nós chegamos até a nona, ainda faltou a 10ª. Então foi uma sequência de pragas que devastou o Egito, destruiu o Egito, arrasou com o Egito e fez com que aquela potência mundial que era o Egito fosse derrubada, ok? Porque o nosso Deus, Ele levanta reis, Ele levanta nações, e Ele destrói reis, Ele destrói nações de acordo com o seu bom propósito, para mostrar que Ele é o soberano, Ele é o rei das nações, Ele é o dono do universo. Amém? Então, com tudo isso que aconteceu lá no Egito, que devastou todo o povo, eu vi uma imagem essa semana no Instagram, e eu acabei pegando, que tinha um pouco a ver com o assunto, para vocês que entendem de moda. Quem gosta de moda? Ninguém? Ninguém gosta de ter... Para vocês que gostam de moda, tem essa nova moda aí, ó. Dá uma olhada. Opa. A moda agora é parecer que você foi atacado por todas as pragas do Egito. E agora estão usando esse tipo de roupas por aí, toda furada, toda rasgada assim. Eu coloquei aqui só porque tem a ver com o que a gente está falando, só para descontrair um pouquinho, tá? Agora nós vamos começar o capítulo 12, que vai falar da Páscoa. Antes de acontecer a 10ª praga, o Senhor ele institui um cerimonial para o povo de Israel, que é a Páscoa, que até hoje nós escutamos sobre a Páscoa, nós comemoramos sobre a Páscoa. E a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o que é a Páscoa. Os israelitas estavam prestes a sair do Egito, estavam prestes a ser libertados do Egito pelas mãos poderosas do Senhor. E aí Deus fala para Moisés, para reunir todo o povo, pegar um cordeiro perfeito, com menos de 1 ano, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum, para sacrificar, e o sangue daquele cordeiro seria passado nos umbrais das portas das tendas das casas do Egito, das casas dos israelitas, enquanto eles estavam no Egito. E enquanto eles estariam tendo o cerimonial da Páscoa, o anjo da morte viria, e aquela casa que ele encontrasse com o sangue nos umbrais, ele não mataria os primeiros filhos, os primogênitos. A 10ª praga seria a morte dos primogênitos. E aquelas casas que tivessem aquele sangue do cordeiro nos umbrais, era um sinal de que aquela casa temia o Senhor, era uma casa onde as pessoas se reverenciavam a Deus, adoravam o Deus único, e ali não entraria o anjo da morte. Ok? Então, o cerimonial da Páscoa, ele era composto, além do cordeiro e o sangue nos umbrais, eles tinham que comer pão asmo e as ervas amargas. O pastor sempre fala aqui, né, nos cultos de Páscoa, nós tivemos aí há 1 mês atrás o culto da Páscoa, e esse ritual dos pães asmos eram pães totalmente sem fermento, que era para simbolizar quem nós, seres humanos, somos realmente diante de Deus. Nós não somos absolutamente nada se não formos cheios da presença, da palavra e do Espírito Santo de Deus. É como se nós fôssemos totalmente transparentes, sem orgulho, sem o nosso eu,
somos coisas tão simples, nós somos pó, nós somos algo muito básico diante de Deus, e quem nos enche é o Espírito Santo, é o Senhor. Então era para representar aqui, ó, o pão asmo é para você se lembrar que vocês não são nada. E eu sou tudo. Amém? E as ervas amargas, eles tinham que comer aquelas ervas que era para se lembrar dos tempos amargos de escravidão lá no Egito. Ok? Então, a Páscoa, a própria palavra Páscoa do hebraico, que significa Pessah, significa passagem. Então, eles iriam simbolizar e comemorar a passagem da escravidão para a liberdade. Então, a primeira instituição na Páscoa foi logo antes deles saírem do Egito, com esse intuito de comemorar a saída de lá, já decretando vitória. Eles nem tinham saído de lá. O Senhor falou, vocês vão comemorar essa passagem porque eu garanto para vocês que vai acontecer. Eu garanto para vocês que eu vou libertar vocês do Egito. Eles ainda não tinham passado por isso, mas eles, com fé, fizeram esse ritual, comeram os pães asmos, sem fermento, as ervas amargas, colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Ok? Então esse era o ritual. O que acontece? Nós já falamos que o livro de Êxodo, principalmente, é um livro que ele tem símbolos ocultos ainda daquilo que Jesus Cristo iria nos revelar. Muitas coisas que nós vamos falar hoje está muito relacionado com Jesus e a nova aliança que Jesus trouxe. Ok? E a Páscoa também tem um significado especial. Da mesma forma que eles matavam o cordeiro, sacrificavam o cordeiro, e a Páscoa simbolizava uma passagem de escravidão para a liberdade, lá na frente, 1500 anos na frente, 1000 anos na frente, Jesus Cristo vem à terra e morre por nós para cobrir, para pagar pelos nossos pecados e para nos dar liberdade. Da mesma forma que a Páscoa, ela simbolizava a passagem da escravidão para a liberdade, na nova aliança agora, Jesus Cristo representa para nós a passagem da escravidão do pecado, da condenação eterna que nós merecíamos, para uma vida eterna em liberdade e alegria na presença dele. Então a Páscoa era um simbolismo oculto daquilo que iria acontecer 1500 anos depois. O povo de Israel não sabia de Jesus, eles não faziam ideia de que Jesus iria vir. Só que no Novo Testamento, principalmente lá em Coríntios, Paulo vai falar, tudo o que acontece lá no Antigo Testamento é uma revelação oculta daquilo que Cristo vai manifestar. Então, todo o Antigo Testamento nós temos que aprender alguma revelação daquilo que vai se cumprir em Jesus Cristo no Novo Testamento. E deixa eu falar uma coisa. Assim como o cordeiro foi morto, precisava ter sido morto para que o sangue dele, daquele cordeiro, aquele simbolismo do sangue, libertasse o povo de não sofrer aquela praga. O sangue de Cristo, ele nos liberta de qualquer maldição de condenação no inferno, de qualquer tipo de pecado. É por isso que nós somos perdoados. Por mais que nós não sejamos perfeitos, o sangue de Cristo, que não está na nossa porta, mas está no nosso coração, está no nosso interior, o Espírito Santo olha para nós e ele fala, esse tem o sangue do Cordeiro de Cristo, o inimigo não pode tocar. Ele herdará a vida eterna, para quem realmente creu no sangue do Senhor e foi justificado por Ele. Amém? E hoje, nós não comemoramos o ritual da Páscoa. Entenda isso. Nós celebramos a Páscoa, a sexta-feira e o domingo, relembrando da morte, porque agora para nós, a Páscoa não tem o mesmo sentido que o deles, dos israelitas. Eles comemoram a Páscoa no intuito de lembrar da escravidão do Egito e da liberdade. Nós não comemoramos por causa disso, a gente nem estava no Egito. Então, a Páscoa teve um novo sentido, um novo significado para nós. Nós agora éramos condenados ao inferno, estávamos prestes a ser condenados e Cristo nos libertou, pagou pelos nossos pecados e recebemos vida eterna. Esse é o sentido da Páscoa para nós. E nós não celebramos mais o ritual da Páscoa. Alguém aí come erva amarga e pão sem fermento na Páscoa? Alguém mata cordeiro aí na Páscoa? Nós não comemoramos mais esse ritual. O ritual da Páscoa foi substituído na nova aliança pela ceia do Senhor.
Então nós participamos hoje da ceia para relembrar do corpo de Cristo através do pão que foi moído, esmagado por nós, e o vinho, que representa o sangue de Cristo que foi escorrido. Nós comemoramos a Páscoa, o feriado da Páscoa, para relembrar do sacrifício de Cristo, mas o ritual da Páscoa dos israelitas nós não comemoramos. Tudo teve um novo sentido, um novo significado depois que Jesus vem e morre. Vocês entenderam isso? Ok. Então, fizeram a comemoração da Páscoa, instituíram a Páscoa, e aí colocaram o sangue do cordeiro, não está indo aqui, nos umbrais da porta. Está dando alguma coisa? Passa aí para mim, por favor. E aí ocorre a 10ª praga. À meia-noite, Deus matou todos os primogênitos do Egito. Vamos ler lá. Êxodo 12. Êxodo 12, no versículo 29. Diz assim: então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Então, para finalizar as sessões de praga, e para finalizar, Deus mostrando, Deus se revelando ao povo do Egito que Ele era Senhor, Ele dá essa ordenança de colocar o sangue nos umbrais e falar assim: toda casa que não tiver isso, o anjo da morte passará e devastará todo o primogênito. E aqui fala que não houve uma casa do Egito que não tivesse uma pessoa morta. Então imagine a tristeza do povo, a dor do povo, mas em tudo isso Deus tem um plano maior. Nós nunca podemos pensar que Deus é um Deus injusto por fazer isso, porque Ele é um Deus totalmente justo, Ele é o único ser justo, reto, que existe verdadeiramente. E em tudo que acontece, que aos nossos olhos parece ser algo ruim, algo triste, Deus tem um plano maior nisso. E Ele estava mostrando a sua glória, a sua soberania para aquele povo que já tinha rejeitado Deus. Porque quem aceitou Deus, quem tinha Deus como seu único Senhor, passava o sangue do cordeiro nos umbrais. Eu acredito que até alguns egípcios devem ter feito isso. Porque Moisés alertou da praga. Ele alertou, vai acontecer isso. Se vocês não se prostrarem ao Senhor e deixarem o povo ir, isso vai acontecer. Então, muitas pessoas dos egípcios, às vezes poderiam ter sabido dessa praga e ter evitado essa praga na casa, mas não sabemos como foi, a Bíblia não nos dá detalhes. E aí o faraó manda Moisés e o povo ir adorar a Deus no deserto. Ele fala: chega, ninguém mais quer vocês aqui, vocês já causaram muito estrago aqui, vocês podem ir embora, a gente não quer mais vocês estão livres, pode ir adorar o seu Deus no deserto. E aí ele fala uma coisa muito interessante: e antes de você ir, Moisés, me abençoe, por favor. Aquele faraó endurecido, aquele faraó arrogante, ele se humilha e fala: por favor, ore por mim. Porque agora eu não sei como que eu vou restaurar esse país aqui que está devastado. Só com a bênção do seu Deus. Amém? Então o povo leva os bens dos egípcios. Lembra que eu falei na aula passada? Eles pediram para o povo egípcio ouro, prata, e o povo dava tudo. Falou: tá bom, a gente dá o que vocês pedirem, mas sai logo dessa terra que a gente não suporta mais tanta desgraça. E eles levaram ouro, levaram prata, levaram bens preciosos, que no futuro nós vamos aprender um pouco mais para frente aqui no livro de Êxodo mesmo. Esses utensílios de ouro, prata, serão usados na construção do tabernáculo do Senhor. Amém? Porque eles no deserto não tinham onde arrumar ouro, não tinham onde arrumar prata, então eles pegaram tudo daquela terra preciosa do Egito para construir um templo para o Senhor. Amém? 600.000 homens saíram do Egito, a Bíblia nos relata, sem contar mulher e criança.
Então, em torno de 2 milhões de pessoas ali, 2 milhões de israelitas, foi mais ou menos o total que saiu do Egito. 2 milhões, era a nação de Israel naquela época. É bastante gente, para ter tido como escravo, já pensou? Então, 600 mil homens, mais mulheres e crianças. E eles viveram 430 anos no Egito, que é o que relata aqui no versículo 41. Amém? No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Amém? Foi-se o capítulo 12. Nós vamos para o capítulo 13 agora, que vai falar da partida deles, dos israelitas. Consegue? Não está indo aqui. Bom, então no capítulo 13, a partida dos israelitas, Deus os conduz pela rota mais longa, pelo Mar Vermelho. Abra lá no capítulo 13. No verso 17, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Deus ele fala assim: tem uma rota muito curta, muito fácil para ir para o deserto, para ir rumo à terra prometida que eu tenho preparado para os israelitas. Só que lá no meio do caminho vai ter filisteu. E ali, se eles passarem por aquele caminho, eles vão começar a se envolver em lutas, em batalhas, em guerras, porque os filisteus eram um exército poderoso para isso. E futuramente Israel vai ter que lidar com os filisteus. E aí Deus falou assim: como eu conheço esse povo, eu sei que se eles passarem por aquela terra e ver um povo inimigo e começar a ter luta, eles vão desanimar e vão se arrepender de ter ido para o Egito. Olha, já Deus já sabia da intenção do povo, do coração do povo. Então ele falou: eu vou conduzi-los numa rota que é um pouco mais longa. Eles vão dar de cara com o Mar Vermelho, mas como eu sou Deus, o mar não é um empecilho para eles passarem. Então, ao invés de eles passarem pela rota mais curta, eles tiveram que passar pela trajetória mais longa ali e deram de cara com o Mar Vermelho. E aí fala no capítulo 13 também que Moisés levou os ossos de José para Canaã. Lembra que nós aprendemos no finalzinho de Gênesis a história de José? José morre no Egito. José, filho de Jacó, eles eram do lado de Canaã. Ele morre no Egito, porque ele virou governador. Só que antes ele fala, eu quero que os meus ossos sejam sepultados na terra do meu pai, que é Canaã. Então um dia, quando o povo voltar para Canaã, eu quero que levem meus ossos. 430 anos depois da escravidão, Moisés lembra, ele não estava, né, mas ele ficou ouvindo, ele soube daquilo que José tinha pedido, e ele se lembra do pedido de José, e ele pega os ossos e vai para sepultar, mostrando que ele tinha honra pelos seus antepassados, honra por José, por Jacó. Amém? E aí é interessante, no capítulo 13 fala que Deus cria uma nuvem que guiava o povo pela manhã, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo os guiava à noite. Olha como a provisão de Deus, a proteção de Deus é maravilhosa. Se vocês sabem, o deserto é um lugar terrível de estar. Por quê? De manhã é um calor insuportável, chega até 50 graus pela manhã. É um sol de rachar, não tem água perto ali, a não ser que encontre um oásis, bem raro, mas é algo totalmente seco, totalmente quente. E à noite faz uma transição de temperatura muito grande. Aquele calor insuportável, de repente, some e começa a vir um frio, chega até 0 grau no deserto. Então, viver no deserto não é fácil. Imagina 40 anos que o povo vai ficar no deserto. Até então eles não sabiam que iam ficar 40 anos, porque isso a gente só vai aprender lá no livro de Números, tá? Mas até então eles iam ter que passar pelo deserto para ficar um tempo, uma trajetória até chegar na terra prometida. E Deus, com seu amor, com sua provisão, Ele faz com que o povo seja protegido de manhã, colocando uma coluna de nuvem, protegendo daquele sol forte, para não ficar aquele calor escaldante. Eles estavam protegidos com isso, eles tinham
talvez uma brisa, ficavam fresquinhos ali no deserto. E à noite, que era aquele frio, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecê-los. E também, além de trazer esse auxílio na parte da temperatura, era uma forma de guiar o povo na direção. Então, se a coluna de nuvem estava indo, estava caminhando, ela se locomovia conforme Deus queria que o povo avançasse. Então, eles iam sendo guiados pela coluna de nuvem de manhã e pela coluna de fogo à noite. Olha que maravilhoso isso. Às vezes parece história da carochinha isso, né? Parece coisa, invenção. Mas aconteceu mesmo isso. Imagina nós sendo guiados por uma coluna de nuvem enorme que chega até o céu, uma coluna de fogo, é algo extraordinário. O livro de Êxodo, ele relata coisas extraordinárias que o Senhor fez. Amém? Então, passamos para o capítulo 14. Deus então endurece o coração de Faraó novamente. E os egípcios vão atrás do povo de Israel. Quando você acha que está tudo bem na sua vida, lá vem coisa feia aí por trás. Quando eles acharam que já estava tudo bem, o próprio Deus endurece o coração de Faraó. Não foi o Faraó de novo que, não, é Deus que endureceu. Aí você fala, mas por quê? Porque o povo já estava para sair, por que Deus fez isso? Porque Ele faz o que bem lhe aprouve. Ele faz aquilo que Ele quer e Ele ainda vai mostrar a sua glória nisso. Amém? Então, Ele endurece o coração do Faraó para ir atrás do povo de Israel. O povo já estava na frente do mar, e aí o Faraó fala assim, mas espera aí, nós vamos perder esse povo que estava servindo a gente como escravo, agora que o Egito está devastado, que precisa de auxílio para reconstruir, nós vamos perder toda a nossa mão de obra aqui? Não, vamos lá atrás desses egípcios, desses israelitas. E convocou o exército todo egípcio para ir atrás do povo novamente. O povo já tinha saído já do Egito, já estava quase para atravessar o mar, e aí me vem uma dessa. Os israelitas veem os egípcios e começam a pressionar Moisés e a reclamar. Vamos lá no capítulo 14. No versículo 11. Olha o povo. Aqui começa a murmuração do povo, porque vocês vão ver isso em Êxodo, em Levítico, em Números, em todo o livro do Pentateuco, vocês vão começar a ver esse povo reclamar. E aqui começa. Eles tinham acabado de ver todas as pragas que Deus tinha livrado, o povo de Israel, e aí eles chegam na frente do mar, começam a ver os egípcios e disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E aí Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. O povo começou a tremer na base ali. Porque imagina, é claro que nós precisamos ter confiança, é claro que nós precisamos ter fé, e isso é difícil. Porque eu fico pensando, às vezes a gente fica falando do povo, mas é difícil você olhar para um lado e você vê um mar, e você olha para trás e você vê o exército querendo destruir você, querendo voltar a pegar você para levar para a escravidão. Você não tem saída. Eles não tinham saída. E aí eles começam a reclamar com Moisés. É interessante que nós vamos ver umas sessões de reclamações hoje do povo de Israel, e eles nunca reclamam direto para Deus, nunca pedem auxílio para Deus, eles chegam para Moisés como se Moisés fosse o responsável de tudo isso. Ô Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer, era melhor ter morrido no Egito, que lá a gente ainda tinha fartura, tinha comida pelo menos, aqui a gente não tem nada e agora nós vamos morrer na mão desses egípcios. Foi por falta de túmulo, eles ainda zombaram de Moisés, porque lá no Egito tinha muitos túmulos, eles eram os mestres de fazer covas e túmulos para embalsamar o corpo.
E aí eles falaram, será que era por causa de túmulos que vocês trouxeram a gente aqui? Que vocês trouxeram a gente aqui? E aí, o que acontece? Deus fala para Moisés, Moisés, você vai estender a sua vara, vai tocar nas águas. E as águas vão se abrir. Vamos ler lá. No versículo 26. Não, no versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um vento forte oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. O próprio Deus, com o seu fôlego, ele solta um vento poderoso, e o vento vai dividir o mar, ele vai abrir o mar em dois, assim, ó, duas paredes. A Bíblia fala que viu uma parede de água do lado direito, uma parede de água do lado esquerdo. Imagina você na praia, vendo uma cena dessa. Você está lá na praia e você começa a olhar para o mar. E de repente você começa a ver um vento tão forte que começa a abrir o mar assim, ó, e a água começa a se dividir e você vê tudo seco ali, até não conseguir ver mais a outra ponta. Quem acredita num negócio desse? É coisa sobrenatural. Nós não temos poder e capacidade alguma para realizar tais coisas. É só o Deus que criou o mar, só o Deus que criou o vento, o Deus que criou todas as coisas. Ele pode fazer o que Ele quer, porque todos os fenômenos naturais pertencem a Ele. E Israel passou em terra seca. E aí, quando eles estavam para chegar do outro lado, os egípcios, enquanto eles estavam na travessia, o Senhor colocou aquela coluna de nuvem, de fogo, Ele colocou entre os israelitas e o povo egípcio. A coluna que estava guiando o povo na frente, ele fez com que a coluna se deslocasse para trás dos israelitas e ficasse entre o povo de Israel e os egípcios, de forma que eles não conseguiam passar, para dar tempo do povo conseguir atravessar o mar todo. E aí, quando eles já estavam quase para finalizar, o Senhor desloca a nuvem e abre espaços, e os egípcios vão como animais atrás do povo. E eles começam a ir com carros, com os cavalos deles, e eles começam a ir, e aí o povo passa, atravessa todo o povo de Israel. E aí o Senhor fala assim: Moisés, agora você vai estender o seu cajado de novo. Olha a tranquilidade do Senhor. Não é nada com pressa. A gente já ia pensar, vamos passar logo, já tem que fechar isso aqui. Não, o Senhor falou assim: Moisés, agora você vai, da mesma forma que você conseguiu não, que através de mim você abriu o mar, você vai estender novamente o cajado e as águas vão se fechar para destruir os egípcios. E aí olha lá. 26. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, você vê que eles passaram a noite inteira atravessando. O vento começou a vir à noite, para abrir o mar. E aqui ao raiar do dia ele vai fechar. E ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou no mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. E aí é o final da história do Egito aqui. Acaba-se toda aquela potência, aquela nação próspera, aquela nação poderosa, se encerra aqui. Os israelitas nunca mais verão a face do faraó, a face de todo aquele povo que maltratava eles, e eles agora vão começar a viver a liberdade que o Senhor deu para eles. Amém? Aqui encerra a primeira parte do livro de Êxodo. Tá? Aqui encerra a primeira parte, que é a parte até a libertação do povo. Então nós vamos agora entrar na segunda parte, que é o povo já no deserto, do outro lado do Mar Vermelho, totalmente seguro, totalmente
tranquilo agora, sem escravidão, sem opressão e guiados pelo Senhor, com a sua mão poderosa. Amém? E aí chega no capítulo 15, Moisés entoa um cântico a Deus, para adorá-lo e agradecê-lo pelos seus feitos poderosos. Eu não vou ler, mas eu quero que vocês depois leiam em casa o cântico de Moisés. Por quê? Às vezes quando nós passamos por alguma prova, e depois nós somos livrados dessa prova, às vezes nós temos tendência de ficar simplesmente pensando em nós. Senhor, obrigado por ter me livrado, obrigado por ter me abençoado, obrigado por ter feito isso para mim. Só que aqui Moisés, ele vai atrair o agradecimento e a adoração e vai reverter isso para elogiar o Senhor. Ele vai engrandecer o nome do Senhor através de todos os seus feitos. Ele não vai ficar só falando, Senhor, obrigado por ter me livrado. Graças a Deus que eu me livrei daqueles egípcios. Glória a Deus porque eu estou livre. Não, ele não ficou só falando isso. Ele sabe adorar. Moisés sabe honrar a Deus. Quantas vezes nós, em meio às dificuldades, lembramos do poder de Deus e o exaltamos por quem Ele é? E quantas vezes quando nós somos livrados de alguma dificuldade, de alguma tribulação, nós lembramos de adorar a Deus por quem Ele é? Olha um pouquinho só do verso desse cântico, no verso 10, capítulo 15, verso 10. Ele vai falar sobre os feitos poderosos que ele fez no Egito. Ele vai relembrar dos poderes maravilhosos que o Senhor realizou no Egito. Mas, no 10, mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Tu estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzistes o povo que resgatasses. Com a tua força, tu os levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. E por aí vai. Ele acabou de ser livrado, o povo acabou de ser libertado do Egito, e ele vai falar, Senhor, quem é semelhante a ti? Em tamanho poder, em tamanha majestade, em tamanha santidade. Então eu quero que depois vocês leiam tudo isso em casa, para conseguir aprender a orar melhor, para conseguir trazer um pouco mais da essência da adoração na sua vida. Amém? E aí junto no capítulo 15 tem também a dança de Miriam, que era irmã de Moisés. Ela e as mulheres ali do povo de Israel começam com tamborins, com alguns instrumentos, e elas fazem danças e fazem louvores ao Senhor em comemoração, em adoração a tudo aquilo que eles passaram, a passagem da escravidão para a liberdade. Amém? Ok, então está tudo muito bom, está tudo muito lindo agora. Moisés canta, Moisés era cantor, não sei se era cantor, mas ele cantou isso aqui. Então, Moisés cantava, Miriam dançava, o povo cantava, o povo dançava, e aí passam-se 3 dias de caminhada, e aí parece que o povo já começa a esquecer tudo. Aí volta aquela saga de reclamação, e aqui começa a vida de Moisés ficar difícil. Moisés, ele foi chamado lá, lembra que ele estava na terra de Midian, na terra do seu sogro, com 80 anos, para libertar o povo do Egito, e ele não imaginava o quanto que ele ia ter que sofrer e aturar por causa desse povo, tão reclamão. Passam-se 3 dias, ainda está no capítulo 15. Passam-se 3 dias andando pelo deserto e eles não encontram água. Não tem água para beber em 3 dias. O Senhor, ele vai colocar o povo de Israel à prova. Isso tudo é plano e propósito de Deus para tratar os israelitas. Então, às vezes, se tem alguma coisa acontecendo na tua vida que ainda não foi liberado, ainda não foi abençoado totalmente, você ainda não conseguiu aquilo que você queria, é o Senhor preparando o campo da sua vida, preparando a tua alma, preparando os teus sentimentos, as tuas emoções para que isso aconteça. Porque não é tudo no momento que a gente quer, não é na hora que a gente quer. E aqui, eles estavam com sede.
E Deus podia fazer cair água do céu, Ele pode fazer o que Ele quer. Só que Ele estava provando o povo. Ele estava querendo forjar o povo, que é o povo escolhido dEle. Ele estava querendo fazer com que o povo fosse moldado. E aí passa-se 3 dias e chegaram a Mara. E não puderam beber ali das águas, porque as águas eram amargas. E aí o que o povo vai fazer? Vai reclamar com Moisés, olha lá. 24, 15 e 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele lançou na água, e ela se tornou doce. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Vocês estão lendo aqui, ó? Deus colocou o povo à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem aos seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que cura. É o famoso Yahvé Rafá, Jeová Rafá, que o povo fala. Yahvé Rafá é o Senhor que cura. Aqui, eles estavam sem água, 3 dias andando sem água. Na hora que eles chegam no lugar que tem um rio ali, uma fonte de água, as águas são amargas. Eles não conseguem beber, eles começam a reclamar. Ô Moisés, o que nós vamos beber, Moisés? Você trouxe até aqui a gente para ficar com essa água amarga aqui? Nós estamos com sede. E aí Moisés, com toda a paciência, se volta ao Senhor e fala: Senhor, o que eu faço agora? E aí o Senhor fala para Moisés: você vai pegar um arbusto e vai jogar nas águas. Só isso, Moisés. Simples. E eu vou fazer essas águas virarem doce. Eu transformo água no que eu quiser. Eu transformo água em sangue, eu transformo água em vinho, eu transformo água amarga em água doce. Eu faço o que eu bem entender. Então eu só quero que você lance o arbusto e aí vocês vão poder tomar dessa água. E foi isso que aconteceu. Aquelas águas amargas se tornaram doces e o povo de Israel pôde saciar sua sede. Amém? Mais um milagre extraordinário do Senhor. Olha tudo que o povo israelita está vendo. Até então, todas as pragas, a abertura do mar, água amarga se transformando em doce. Olha tudo isso. Deixa eu passar aqui. Opa. E aí, logo acabou a reclamação do capítulo 15, por causa que não tinha água. Faz a transição do 15 para o 16, o povo reclama de novo, porque agora não tem o que comer. Oh, Jesus. Será que você é assim também? Será que nós somos assim também? Reclama. Aí na hora que Deus resolve aquilo, aí você começa a reclamar de outra coisa. Você reclama do marido. Oh, meu marido é isso. Não sei o que. Deus trata o marido, agora você vai reclamar do filho. Agora você vai reclamar do emprego. Agora você vai reclamar do povo da igreja. Não é fácil não, viu, gente? Vamos lá, no 16. Os israelitas reclamam por não terem o que comer. E aí, o que Deus faz? Deus vai providenciar comida, é isso que vocês querem? Vocês vão querer comer? Então tá, eu vou providenciar para vocês. Mais uma obra extraordinária. Ele fala para Moisés: Moisés, a partir de amanhã eu vou derramar pão do céu. Eu vou fazer com que pão caia do céu pela manhã, e à tarde eu vou enviar codornizes, que são uma espécie de pássaros. E vocês vão ter alimento de manhã com pão e alimento à tarde com os codornizes. Olha a provisão do Senhor. Eles não tinham de arrumar comida no deserto. Aí, é interessante que Deus, Ele sempre, vocês viram que a gente acabou de ler no 15? Deus sempre requer algo de nós. Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser, ele faz pão cair do céu, Ele abre o mar, Ele manda rã vir do meio do mar, Ele faz o que Ele quer, das pragas e tudo. E aí, só que Ele fala assim no 15, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecer aos seus decretos, então eu farei isso. É sempre com essa proposição de se fizerem isso, então eu farei isso. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que obedecer, nós temos que olhar os estatutos do Senhor, os mandamentos do Senhor e tentar andar nos caminhos dEle.
Nós não somos perfeitos, nós nunca seremos. E Deus sabe disso. Ele sabia que o povo ia reclamar, mas mesmo assim Ele age com misericórdia, para tratar a nossa alma, tratar a nossa vida, para que nós, por mais que desviemos às vezes do caminho, volta para o caminho, lembra da palavra, obedeça aos mandamentos. E é isso que Ele quer. E aí Ele manda pão, Ele manda carne, só que Ele dá instruções. Não é tão fácil assim. Lidar com Deus não é muito fácil, porque a gente tem que obedecer. E obedecer muitas vezes requer uma renúncia a nós, requer fé, porque eu tenho que acreditar na provisão de Deus, mesmo embora eu não saiba o que vai acontecer. E aí eu quero que vocês vejam isso. No capítulo 16, a partir do verso 19. Aqui Deus vai dar instruções sobre o maná, como que deve ser e como que não deve ser. Olha lá, no 19, 16, 19. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, olha lá, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Olha para cá. Deus ia mandar o maná e Ele vai falar assim, cada chefe de família vai reunir num jarro, na tradução nova é jarro, para quem tem a tradução mais antiga é gomer. Vocês vão colher com um gomer, um jarro. E vocês vão colher aquilo que a sua família puder comer. Tem uns que vai comer mais, tem uns mais gordinhos, mais fortinhos, vai comer mais, os magrinhos vai comer menos. Vocês vão comer aquilo que vocês puderem comer. Pode pegar o quanto vocês puderem comer. Não peguem mais do que isso. Porque no dia seguinte vai ter de novo. Eu quero que vocês peguem o necessário. E aí o povo espertalhão, sem confiar em Deus, sem fé, eles começaram a ver aquele maná. Nós vamos falar um pouco sobre o que é maná. O povo olhou aquilo, a Bíblia fala que aquilo era como um orvalho. Um negócio meio esquisito. Um orvalho que parecia semente de coentro com gosto de bolo de mel. E aí o povo começou a ver no dia seguinte, imagina você olhar e ver o acampamento todo do deserto ali, branco, de tanta coisa, daquele pão do céu, que eles não sabiam o que era. E aí a primeira coisa que eles falaram, está lá no capítulo 16, eles falam, o que é isso? E aí é daí que vem o nome maná. Maná em hebraico significa, o que é isso? Porque eles não faziam ideia daquilo que Deus estava mandando para eles. Era um troço esquisito. E aí Deus fala assim, vocês vão pegar somente o necessário. E aí o povo, totalmente sem fé, não acreditando que aquilo iria acontecer no dia seguinte, o que eles fizeram? Eu vou pegar um pouco mais para mim. Vai que amanhã Deus esquece de mandar. Vai que amanhã não tem. Vai que eu fico com fome. Então o que eles falaram? Eles pegaram o jarro e colocavam até mais um pouco. Eles comiam o necessário e deixavam um pouco estocado ali. O que acontecia? Virava bicho e começava a cheirar mal aquele troço. Que era para Deus tratá-los, moldá-los para falar, vocês precisam aprender a confiar em mim. Vocês precisam aprender a confiar na minha provisão. Eu vou prover para vocês, só vocês precisam obedecer. Ok? Aí continuando aqui, Cada manhã todos, no 21, cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Olha isso, esse pão do céu, esse maná, ele se derretia com a luz do sol. No sexto dia recolham o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado, consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. No sábado, ainda não tinha os 10 mandamentos aqui. Nós só vamos ver os 10 mandamentos no capítulo 20. Ainda não tinha a lei para guardar o sábado. O 4º mandamento do decálogo é guarda o sábado, porque é o dia para santificar. Só que aqui ainda não tinha. E mesmo assim Deus fala, vocês vão santificar o sábado, vocês não vão trabalhar no sábado. Então na sexta, eu permito vocês a pegar o dobro da quantidade de maná. Eu permito isso, porque no sábado não vai ter. Sábado vocês não podem colher essas coisas.
Então, olha lá. No 24. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal. Olha isso. Quando eles guardavam no meio da semana, um pouco a mais, o maná virava bicho. Mas na sexta para o sábado, quando eles armazenavam o dobro, não virava. Porque é a provisão de Deus. Deus cuidando de tudo. Deus poderoso. Fazendo isso aqui virar bicho quando era para virar e quando não era, ele não faz. Porque ele é maravilhoso. E aí continua. Comam no 25. Comam no hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º, sábado, nada acharão. Aí no 27, olha isso. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher e nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Poxa vida. Eles passaram a semana recolhendo e viram que se recolhesse mais, dava bicho. E eles viram que todo dia Deus estava provendo. E Deus falou, no 6º dia vocês pegam mais, que no sábado não vai ter. E o povo persiste no erro. É difícil isso. E aí o povo chegou no 7º dia, chegou no sábado, não tinha maná. Aí Deus fala para Moisés, mas até quando esse povo vai ficar sem me obedecer? Não vai conseguir seguir as instruções que eu dou? Imagina Deus olhando para o povo, imagina Moisés tendo que aturar esse povo. E ainda tem mais pela frente. Bom, e aí o maná foi o alimento que sustentou o povo por 40 anos no deserto. Todo dia, por 40 anos, o Senhor sustentou o povo com maná. E aí, no final desse capítulo 16, Deus vai fazer uma orientação para Moisés. Lá na frente, nós vamos ver sobre a construção do tabernáculo e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, já ouviram falar da Arca da Aliança? A Arca da Aliança ainda vai ser construída. Ainda não foi. Só que aqui, Deus ele vai dar a ordenança para Moisés. Olha no capítulo 16, verso 33. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da arca, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Aqui o Senhor vai falar assim: eu quero que vocês guardem um pouco desse maná, para que as gerações futuras saibam e se lembrem de como seus antepassados foram sustentados no deserto. É para eles lembrarem. Então você vai armazenar um pouquinho, vai deixar guardado isso, que é para o povo sempre se lembrar que eu sou o Deus da provisão. Yahvé Jireh. O Senhor provê. Eu sou o Deus da provisão e eu sou o Deus que sustenta o meu povo de geração em geração. E aí eles escolheram aquele maná e futuramente esse maná vai ser guardado dentro da Arca da Aliança. Aonde nós vamos ver mais para frente que 3 coisas vão ser guardadas dentro da arca. Quem sabe aí? Não sabe? 3 coisas vão ser guardadas dentro da arca. Sabe aquela arca que vai ficar dentro do Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote vai ter contato. Dentro da Arca da Aliança vai ter as tábuas dos 10 mandamentos, que ainda não aconteceu. Ainda vai acontecer. Nós vamos ver tudo no livro de Êxodo. A vara que vai florescer de Arão, para que ele possa ser o sacerdote, o sumo sacerdote. E o maná. Acertou. E o maná. Faltou. E esse maná que eles estavam colhendo era para futuramente guardar na arca, ok? Acaba o capítulo 16. Vai no capítulo 17 e o povo faz o quê? Reclama. Reclama porque não tem água novamente. Vai em Mateus 6, rapidinho. Guarda o livro de Êxodo aí.
Olha Jesus falando aqui no 31. Portanto, Mateus 6,31. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Isso era um ensinamento que o povo não estava entendendo ainda. Eles estavam preocupados com a necessidade física deles. Eles estavam preocupados com a necessidade momentânea. Eu quero comer, eu quero beber, eu quero me saciar, eu quero ter isso. E eles não estavam preocupados em agradar o Senhor. A circunstância, às vezes, nos tira o foco do Senhor e faz com que nós nos preocupemos com o que haver de comer, o que eu vou comer, o que eu vou beber, como vai ser a provisão da minha vida. Não se preocupe com isso, Jesus está falando. Vocês têm que buscar em primeiro o reino do Senhor. Aí, então, todas essas coisas terrenas, pequenas, físicas, vão ser acrescentadas a vocês. E o povo não estava entendendo isso ainda. Eu esqueci de falar uma coisa. Eu esqueci de falar sobre o maná e Jesus, né? Agora que eu estou vendo aqui. Voltando um pouquinho no capítulo 16. Lembra que todo o Antigo Testamento tem uma revelação a respeito daquilo que iria ser. Vamos abrir. Lembra que o maná foi o pão que veio do céu. Vamos abrir em João 6. O que isso tem a ver com Jesus? João 6, no versículo 31. Acharam? Olha aqui, Jesus vai fazer referência, aqui é Jesus falando, ele vai fazer referência ao maná que veio lá no Egito, no deserto, para o povo de Israel. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: eu digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. O maná no deserto, o pão que vinha do céu, era um retrato oculto daquilo que iria acontecer 1500 anos depois, se cumprindo em Jesus. Ele fala assim: aquele maná, que vocês lembram que seus antepassados comeram no deserto, ele foi enviado por Deus, mas aquele maná era um maná que se acabava, um maná corruptível, ele saciava vocês no momento. Só que Deus que envia o verdadeiro pão do céu. O que é o verdadeiro pão? Por que tem o falso pão e o verdadeiro pão? É o pão que vai durar para sempre. O pão físico que a gente come, o alimento físico, você come ele agora, você se sacia e daqui a pouco você precisa de mais. O pão verdadeiro que vem do céu, o pão da vida, Jesus fala: sou eu. Porque quando vocês se alimentarem de mim, vocês vão ser saciados plena e completamente. Vocês não vão precisar de outra coisa. Vocês vão precisar de outro momento para se saciar, porque em mim vocês têm completude de vida. Então o maná, sem o povo de Israel saber, simbolizava o Filho de Deus, que viria dos céus para saciar a nossa vida e para nos dar vida eterna. Amém? Então, continua. Agora no capítulo 17. O povo vai sentir sede de novo. Olha lá. 17 no versículo 2. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, olha isso, eles já estavam botando o dedo na cara de Moisés, falando: dá água para a gente. E exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova?
Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a todos nós, e aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. Olha isso. Moisés, que tinha liderado o povo, eles estavam afrontando o líder deles. Moisés não tinha nada a ver com isso aqui, era Deus que estava provendo. Era Deus que estava colocando o povo à prova agora. E aí eles chegam na cara de Moisés, botam o dedo: dá para beber, dê água de beber. Moisés fala que eles estavam a ponto de apedrejá-lo. Eles estavam exigindo de Moisés, e Moisés fala assim: o que eu tenho a ver com isso? Vocês estão reclamando a mim, mas é o Senhor que está colocando vocês à prova. Vocês têm que falar com Ele. Só que aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Aqui existe um contraste muito grande entre o povo de Israel e entre Moisés. Nós, quando temos dificuldades, quando passamos por apertos, por aflições, você vai reclamar, falar mal das pessoas, colocar o dedo na cara das pessoas, assim como o povo israelita fez? Ou você vai fazer igual Moisés, que a única coisa que ele fazia era consultar o Senhor? Quando tinha dificuldade, o povo reclamava: eu quero isso, por que não está acontecendo? Quando tinha uma dificuldade, Moisés falava: Senhor, o que eu faço? Senhor, me dê orientação, porque eu não sei o que fazer. Nós vamos seguir o exemplo de Moisés? Ou nós vamos seguir o exemplo do povo? Moisés, ele consultava o Senhor em tudo que ele fazia, e o Senhor respondia. Por isso que o Senhor tinha intimidade com Moisés, porque ele falava com Deus, ele conversava com Deus, ele pedia orientação e Deus respondia. O povo não, o povo estava só querendo saciar o momento deles. Eles viram as grandezas do Senhor e mesmo assim não pediam ajuda a Ele. E muitas vezes nós somos assim. Quantas vezes nós oramos a Deus e clamamos a Deus pedindo orientação, direção, no momento de aperto, de necessidade, de tribulação? Às vezes a gente quer lutar com a nossa própria força, reclamar, pedir ajuda a homens, quando na verdade a primeira coisa nós devíamos pedir ajuda a Deus. Então vamos seguir o exemplo de Moisés, amém? E aí o que aconteceu? 5. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente o povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão uma vara. Você vê que ele sempre vai usar Moisés para fazer as coisas. Ele poderia simplesmente fazer água, brotar água de algum lugar, sei lá, fazer alguma coisa, mas ele quer a presença do homem junto para mostrar que nós somos fundamentais para a obra dele. Não que ele precise de nós, porque ele faz o que ele quer, mas ele quer usar-nos. Amém? E aí, no 6, eu estarei à sua espera no alto da rocha. Deus falando, ele vai estar lá. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá. Porque ali os israelitas clamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então escuta, não tinha água, o povo reclamando, o Senhor dá a instrução a Moisés: você vai pegar a vara, você vai bater na rocha lá do Monte Horebe, você vai ferir a rocha, e da rocha vai sair água para vocês beberem. Do meio de uma pedra vai sair água, gente. O que é isso? Olha como Deus é poderoso. Quando você bater na rocha, você vai começar a sair água da rocha e o povo vai ser saciado. Para Deus é tão simples as coisas. Ele só quer que a gente busque a Ele e creia. Porque nós não conseguimos fazer água sair da rocha. Nós não conseguimos fazer água amarga se tornar doce. Nós não conseguimos fazer pão cair do céu. Mas Ele faz. E a única coisa que Ele requer de nós é fé. Coisa que o povo não estava tendo. Porque o impossível, para Ele é tão simples de realizar. E aí Ele saciou o povo mais uma vez. E aí, mais uma ilustração de algo que vai se assemelhar a Jesus. Entenda uma coisa. O livro de Êxodo, mais uma vez eu vou falar, é um livro que mais tem alusão a Jesus e o Novo Testamento.
Por que bater na rocha e sair água tem a ver com Jesus? Vamos em 1 Coríntios 10. Quem está entendendo tudo isso? Está claro, pessoal? Primeira Coríntios, capítulo 10. No versículo 3, diz assim, acharam? Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Aqui eles estão falando, Paulo está falando sobre o povo lá no deserto. Ele tá relembrando isso para os coríntios. Todos lá no deserto comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Essa rocha era Cristo. Por quê? Porque a rocha ela tem um simbolismo de algo firme, de algo indestrutível, infalível. Quem consegue fazer uma rocha quebrar? É difícil, é quase impossível isso. Tem que usar aqueles materiais enormes para conseguir jogar uma pedra e fazer ela quebrar, porque a rocha é um material firme, sólido, difícil de ser quebrado. E aí Paulo vai falar assim, a rocha lá do deserto que o povo bebeu água, a rocha simbolizava Cristo, porque Ele é o nosso alicerce, Ele é a pedra fundamental da nossa vida. Só que a rocha foi ferida. O nosso Cristo também foi ferido. Jesus foi ferido quando Ele estava sendo açoitado, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, e quando Ele foi crucificado. A rocha, que é indestrutível, imbatível, por mais que ela seja firme e eterna, ela foi ferida lá no deserto para saciar o povo e continuar dando vida para o povo continuar vivendo, e para nós a rocha teve que ser ferida para nos dar vida eterna. E da rocha saiu água. Vamos abrir em João 4. Evangelho de João, capítulo 4. Aqui é Jesus conversando com a mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana que foi pegar água no poço? 10, versículo 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E disse-lhe a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é muito fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E aí no 13, Jesus responde: quem beber dessa água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, o maná que veio do céu simbolizava ocultamente aquilo que viria, o pão vivo verdadeiro que desceu do céu, que é Jesus, e a rocha ferida que saiu água foi o nosso Senhor, que foi ferido na cruz e dele transbordou água viva para nós, para que possamos nos saciar eternamente. Olha as verdades ocultas que estão no Antigo Testamento. O povo não fazia ideia disso, mas isso só é revelado no Novo. Jesus, quando ele vem, ele lá em Efésios 1 fala, ele veio para trazer a revelação das coisas ocultas que Deus tinha escrito no passado. E aí começa a abrir a mente, a gente começa a entender. Por isso que ler o Antigo Testamento é importantíssimo. Por isso que nós estamos dando estudo do Antigo Testamento. Para que vocês entendam essas coisas como se completa. Amém? Entenderam quem é a rocha?
E aí no 17 ainda, os amalequitas resolvem armar uma batalha ali contra os israelitas. Estavam no deserto e o povo de Amaleque começa a afrontar o povo de Israel e ali há uma guerra. Eu vou tentar resumir que já está acabando o nosso tempo. E ali há uma guerra. E Moisés, ele fala para Josué, escuta aqui, ele dá uma instrução para Josué. Josué é o que vai ser o sucessor de Moisés, ok? E ele coloca Josué como um general ali do exército. Não existia exército ainda do povo de Israel, entenda isso. Eles estavam começando a formar a nação, eles estavam agora tendo que se preparar porque haveriam muitas lutas. Moisés, ele já tinha vivido no Egito, ele conhecia as artimanhas de guerra, talvez ele teria aprendido alguma coisa, como manusear a espada, como lutar. E agora ele vai ter que ensinar o povo. E provavelmente ele já deve ter passado algumas instruções para Josué, porque Josué até então, o povo, estava escravo, não tinha como eles aprender a lutar. Então ele teve que falar, Josué, você vai à frente conduzir o povo de Israel contra os amalequitas. Eu vou subir no alto do monte e eu vou interceder pelo povo. Ok? Então tá bom. Então Josué tomou as instruções e Josué obedecia as instruções, diferente do povo. Lembra que Deus dava instruções, o povo não obedecia, Moisés obedecia e Josué também obedeceu. Josué foi, e Moisés, ele estava no alto do monte e subiu com ele Ur e Arão. E aí enquanto Moisés estava com as mãos estendidas e orando e intercedendo pelo povo, o povo de Israel prevalecia contra os amalequitas. Os amalequitas começaram a ser derrotados, só que Moisés começou a cansar, e quando ele abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam sobre os israelitas. E aí, Arão e Ur, vendo aquilo, vendo que o povo começava a perder quando ele abaixava a mão, o que eles fizeram? Trouxeram uma pedra, falaram para Moisés, senta aqui, fica à vontade aqui, nós precisamos de você, Moisés. O Senhor está trabalhando através da sua vida. Então senta aqui para você ficar confortável, e eu vou segurar a sua mão de um lado, e o outro vai segurar a mão do outro lado. Então eles ficavam... A Bíblia fala que as mãos de Moisés eram pesadas. E aí ficava Arão segurando a mão aqui, e Ur segurando a mão aqui, e Moisés lá, orando e intercedendo. E o povo de Israel prevaleceu a batalha contra os amalequitas. O poder estava na mão de Moisés? O poder estava em Moisés? Não, mas estava na intercessão. O poder estava na oração. E Moisés, ele gostava, ele estava ali, ele estava fitado com os olhos ali, só que de repente ele começou a cansar. E aí os amigos deles estavam lá. E aí é que eu pergunto para vocês: você consegue pedir ajuda em oração para alguém? Você consegue ter alguém próximo que fala assim, ei, vamos junto comigo orar e interceder para que a gente veja essas coisas acontecendo? Ou você não consegue fazer isso? Intercessão necessita união, amizade. Precisa de mais gente orando, precisa de mais gente junto. E foi isso que aconteceu. E eles prevaleceram contra os amalequitas, batalha ganha, porque com o Senhor nós somos sempre vitoriosos. Amém? E aí, para encerrar o último capítulo de hoje, o capítulo 18. O capítulo 18. Jetro, sogro de Moisés, que lembra lá, ele era sacerdote em Midian. Jetro, ele fica sabendo dos feitos maravilhosos e grandiosos que o Senhor fez através de Moisés e com todo o povo lá. Ele ficou sabendo das pragas do Egito, ele ficou sabendo como o povo foi libertado do Egito. E ele vai se encontrar com Moisés lá no deserto. Ele fala, nossa, eu preciso ir lá, entender, saber o que está acontecendo mesmo. E ele foi lá, trouxe Zípora, que era a mulher de Moisés, Gerson e Eliezer, seus 2 filhos. E aí, Jetro chega, e eles comemoram, sacrificam animais, porque Jetro era um sacerdote. Então eles matam animais, ele e Arão, e mais os homens lá, os anciãos, eles fazem uma comemoração ali, sacrificam ao Senhor, adoram ao Senhor, amém? E aí, Jetro começa a observar a rotina de Moisés. E a rotina de um líder não é fácil.
Moisés, ele estava com um fardo muito grande nas suas costas. Ele estava ali para liderar um povo de 2 milhões de pessoas, um único homem. E ele tinha que julgar as situações do povo. Então o povo às vezes entrava em conflito, e eles iam até Moisés para resolver o problema. Ó, fulano fez isso. Ó, aconteceu isso aqui. Aquelas buchas de sempre. Ó, aconteceu isso. Não sei o quê, não sei o quê. E o povo não consegue nunca resolver nada por si próprio. Aí vai no líder. Ó, está acontecendo isso, não sei o quê. E aí Moisés com todo aquele fardo e Jetro só observando. A Bíblia fala que ele passava a tarde inteirinha sentado julgando o povo, uma fila enorme de gente querendo consultar Moisés para saber como agir, como fazer. Moisés devia estar cansado já, mais de 80 anos já. E aí Jetro olhando, Jetro ele tem uma inspiração do Senhor ali para ajudar Moisés. Ele fala assim: Moisés, eu estou vendo que esse fardo seu está muito pesado. Sozinho você não vai dar conta, meu irmão. Você vai ter que arrumar um jeito de se livrar um pouco dessa carga. E eu vou te dar um conselho. Você vai chamar homens capazes, vai chamar homens que tenham fé no Senhor, homens que sejam homens sábios, homens capazes de conseguir fazer alguma liderança. Você conhece Moisés, você conhece o povo. Então você vai separar esses homens e você vai designar a eles funções. Uns vão liderar 10 pessoas, outros vão liderar 100, outros vão liderar 1000. Porque eles vão ser capazes, as coisas pequenas, eles vão conseguir dar conta de resolver. Eles vão saber julgar o povo. Então, vai diminuir o seu fardo. E aí só as coisas mais complicadas vai vir a você. Esse é o princípio também da liderança. Designar pessoas para ajudar, porque o pastor sozinho não consegue fazer tudo. Por isso que tem que ter líder. Só que, se os líderes não conseguem resolver um problema pequeno, vai ficar chegando tudo para o pastor. Uma intriga ali, uma briga ali, um desacordo ali, não gosto disso, né? E o líder não sabe resolver isso, vai voltar tudo para ele. A função não está conseguindo realizar e tocar a obra. E aí Moisés preparou homens capazes, homens sábios. E ele falou: vocês vão ficar comandando 10, 100, 1000, e aí o que acontecer de pior, ou alguns conselhos mais avançados, ou algumas buchas maiores aí, vai mandar para mim. E aí o fardo de Moisés começou a se aliviar, porque, gente, Moisés ele foi um homem admirável. Para liderar um povo obstinado desse, um povo reclamão desse, um povo que dá trabalho, não foi fácil para Moisés. E aí com isso, pelo menos ele conseguiu aliviar um pouco a sua carga, né? Ele conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz para conduzir o povo. Muitas pessoas ajudaram e aí a obra do Senhor vai continuando. Ok? Então até aqui era o capítulo 18, nós finalizamos já a segunda sessão. Agora, a partir do capítulo 19, é onde Deus vai começar a manifestar as leis dele. A revelar as leis para guiar o povo, para orientar